Olá, dia 18 de junho de 2020, rezando a palavra chegando para você. Coisa boa poder te encontrar e mais uma vez desejo que essa palavra te encontre bem. E se ainda não estiver muito bem, que essa palavra possa te deixar melhor, pois é palavra viva, pois é o próprio Deus que fala conosco. Muito obrigado por todas as inscrições, muito obrigado por tantos comentários, inclusive por partilhas de vida, pessoas dizendo: olha, padre, estou melhor, ao rezar a palavra tenho um sentido mais fortalecida, minha família está melhorando. Muito obrigado, e você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Fábio Eduardo, vai lá em nosso canal e vamos rezar, porque inclusive a palavra de hoje é esse belíssimo relato de Jesus que atende um pedido dos seus discípulos. Senhor, nos ensina a rezar. E que Jesus vai dizer: quando forem rezar, vocês devem rezar assim. Vós deveis rezar assim. Então, palavra de hoje, Mateus capítulo 6, versículos do 7º ao 15. Mateus capítulo 6, versículo do 7º ao 15. As palavras que inclusive lembro não são minhas, são do Missal Cotidiano e você pode confirmar isso. Olha que coisa bonita. Não se trata dessa oração, não se trata na oração de dobrar Deus à nossa vontade com a habilidade de um advogado versátil, mas sim de nos elevarmos à altura de sua vontade, sábia e santa, para adorá-la e fazê-la nossa. Não muitas palavras, porém, muita fé e muito amor. A palavra Pai ilumina toda a oração do Senhor. É a palavra que brotava da profundeza infinita do coração do Filho e deve manifestar a nova realidade e o novo coração dos filhos de Deus. Estes esquecem-se de si e procuram somente o Pai e o reino do Pai. Pedem filialmente o pão, o perdão e a salvação. O que costumo dizer de imediato é que a oração do Pai Nosso, muito mais do que pedir, é uma oração de comprometimento. Então vamos ler o texto bíblico? Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Queridos, de extraordinária importância na vida do cristão, como nos lembra as palavras da igreja, é este capítulo da oração. A um cristão que não sabe pôr-se em colóquio com Deus, falta a razão de sua vida de crente. Por outro lado, um homem que está longe de Deus, por força da obstinação do mal, não está em condições de orar. E é interessante o exemplo que o Missal Cotidiano traz para nós. Acompanhe comigo. A vida de família pode dar-nos uma ideia do que seja a oração. Quanto mais existir acordo, entendimento, afeto na família, tanto mais florescerá o diálogo, a necessidade de trocar palavras, expressões, gestos de bondade. Inversamente, quanto mais houver ruptura, desacordo, rancor, menos se falará, até se fugirá da companhia e se irá para fora o mais longe possível. Outro exemplo dentro da família, um próprio jovem, um adolescente,
que não está em boa harmonia com os pais, não troca muitas palavras com eles, fala apenas quando tem necessidade de alguma coisa. E assim com todos nós. Veja, em nossas relações, se nós estamos num relacionamento bom com uma determinada pessoa, seja dentro da própria família, seja numa relação de namoro, numa relação de amizade, se a gente está bem, como que nós falamos? Como que temos o prazer de dialogar? E muitas vezes esse diálogo não se dá tanto na palavra, mas na presença, no gesto. Quão prazeroso é e quanto desejo você tem de permanecer ainda mais ao lado dessa pessoa. Quando nós não estamos bem, quando é alguém que não nos faz bem, evitamos. Assim é com Deus. Quanto mais nós temos uma relação de amor e de proximidade, de confiança, mais eu ouço e falo. Falo e escuto. E muitas vezes nem precisamos dizer nada. Apenas sabemos que Deus está ali. A oração do Pai Nosso cria em nós e revela para nós essa intimidade. Assim, queridos, quem não aprendeu a amar a Deus não sente necessidade de dialogar com Ele. Quem tem de Deus um falso conceito ou não conhece outra forma de prece que não seja pedir ou acredita satisfazer seus deveres, recitando fórmulas prontas, está muito longe ainda de orar. A meditação do Pai Nosso nos ensina a rezar. Que entendamos que quando rezamos, chamamos um Deus de Pai, porque percebemos o outro como irmão, e assim compreendemos que a vida ao lado de Deus é muito mais prazerosa, e quando rezamos o Pai Nosso, nos comprometemos imensamente com a sua vontade. Paz e bem para você.